Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao comentário da Palavra do Senhor e também seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui em nosso canal disponibilizamos a você estudos da Palavra de Deus. Se ainda não é um inscrito, aproveita a oportunidade e inscreva-se no nosso canal. O assunto de hoje é a carta do apóstolo Paulo ao nosso irmão Tito. No comentário de hoje estaremos estudando a última carta que compõe as chamadas cartas pastorais. As cartas pastorais são compostas pelas duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Tito. Estas três cartas, elas formam uma unidade no Novo Testamento. A diferença que nós conseguimos perceber entre o líder Timóteo e Tito é que aparentemente o nosso irmão Timóteo era líder de uma igreja específica, de uma congregação local, enquanto o nosso irmão Tito exercia uma função missionária de supervisionar várias igrejas em determinada região. As chamadas cartas pastorais são assim chamadas porque elas possuem um propósito específico. Elas tratam sobre a organização ministerial de dentro da igreja. E também porque foram cartas escritas não à congregação, mas ao líder da congregação. E hoje estaremos estudando esta última carta, a carta de Tito, que compõe as chamadas epístolas pastorais. Introdução à carta a Tito. O autor é Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo. O destinatário a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. O tema da carta, a sã doutrina e as boas obras. Sua data de escrita é cerca de 65 a 66 depois de Cristo. Ao lado, temos a estatística da Bíblia Dake. A carta a Tito é a 56ª carta ou livro da Bíblia Sagrada. Possui 3 capítulos, 46 versículos, 45 são versículos de história e possui uma profecia. Temos agora o mapa da época do apóstolo Paulo e a localização de Creta, que é esta ilha rodeada aí pelas águas do oceano. A tradição diz que depois que Paulo foi liberto da sua primeira prisão em Roma, viajou com Tito durante algum tempo. Pararam em Creta e quando chegou a hora de partir, deixou Tito para ajudar as igrejas. Neste caso, a carta enviada a Tito fica entre a primeira e a segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo inicia sua carta informando primeiramente o seu nome, como é de seu costume, e depois identifica-se como servo de Deus e apóstolo de Cristo. Diz a quem está endereçando a sua carta, que é a Tito, a quem ele chama de verdadeiro filho na fé. O que pode significar apenas que Tito era um convertido do ministério de Paulo. No caso, ele era um filho na fé. Como também pode significar discípulo, pois na época de Paulo, os rabinos chamavam seus discípulos também de filhos. Vamos conhecer um pouco mais acerca de Tito em referências em que a Bíblia menciona este homem de Deus. Tito, o bispo de Creta. O nosso irmão é conhecido tradicionalmente por este título. Companheiro de Paulo e cooperador na obra, Tito é mencionado muitas vezes nas cartas paulinas, onde somos informados que Tito era um gentil, ou seja, ele era grego, convertido ao cristianismo. Era o consolo e a glória do ministério de Paulo. Foi comissionado a ser responsável pela coleta em Corinto. Esteve envolvido na controvérsia da circuncisão
e foi o provável portador de uma das cartas de Paulo aos Coríntios, a chamada Carta Severa, que é uma carta que nós desconhecemos o seu conteúdo. Ela ficaria entre a primeira e a segunda carta de Coríntios que a conhecemos. Embaixo nós temos as referências de onde extraímos estas informações. Na sequência, temos que, segundo a tradição, depois de ser substituído em Creta por Ártemas ou Tíquico, Tito teria retornado posteriormente a Creta, tornando-se bispo ao envelhecer. Conjectura-se que Tito seria irmão sanguíneo do evangelista Lucas. Este fato não estaria claramente declarado no Novo Testamento por suposta humildade dos autores, segundo está registrado por Champlin em seu comentário interpretado. Vamos conhecer agora o propósito do apóstolo Paulo a escrever para o nosso irmão Tito. O bispo Tito foi comissionado pelo apóstolo Paulo a uma missão muito clara e objetiva nos textos bíblicos. Vamos verificar. Tito, capítulo 1 e versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta. Nós temos aí a missão de Tito, que era pôr em boa ordem as coisas que ainda restam. A missão era organizar pendências que ainda existiam no ministério da igreja. Em segundo lugar, nós temos aí o local onde Tito deveria trabalhar, que era de cidade em cidade, o que nos dá o caráter de supervisor na obra missionária de Tito. Ele devia organizar o ministério eclesiástico em mais de uma igreja e em mais de uma cidade. E, em último, o objetivo era estabelecer presbíteros, como já te mandei, disse o apóstolo Paulo. Seu objetivo final era estabelecer líderes, mas não qualquer um, era estabelecer presbíteros. Note que quando o apóstolo Paulo vai dar as qualificações do presbítero, no versículo 5, ele chama de bispo no versículo de número 7. Isto acontece porque presbítero é uma função eclesiástica, como apóstolo, profeta, pastores e mestres. E bispo é a sua atividade. A palavra bispo significa supervisor. Então, a principal função de um presbítero é supervisionar os trabalhos realizados por outros obreiros. Esta é a sua principal função. Embora em muitos ministérios não exista um irmão empossado ou consagrado a presbítero, e quando existe, nem sempre nós sabemos exatamente qual é a sua função, mas a Bíblia ela nos indica alguns afazeres que são pertencentes aos presbíteros. Vamos acompanhar em nossa tela. A missão do presbítero. Além da missão de supervisionar os ministros de determinadas regiões, cabe ao presbítero estar disponível aos chamados das congregações, orar pelos doentes, ungir com azeite em nome do Senhor, e cabe ao presbítero a oração da fé, que levantará o doente, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Todas estas missões estão em Tiago, capítulo 5, do verso 14 ao verso 15. A Bíblia Sagrada registra que estas são atribuições exclusivas para o presbítero? Não. Na verdade, vários outros obreiros podem exercer as mesmas atribuições descritas por Tiago. Até mesmo os irmãos, os membros da igreja, na autoridade do nome de Jesus, podem fazer certas coisas, exceto a unção com azeite, que é exclusiva para o obreiro que foi separado para a obra do Senhor.
O certo é que a Bíblia Sagrada não define para nós qual é a atribuição exata do pastor, do apóstolo, do evangelista, do mestre, do profeta, e por esta razão cabe às instituições religiosas definirem onde finaliza a autoridade de um e começa a autoridade do outro. Porém, no texto escrito por Paulo a Tito, o que está falando aqui para nós não é sobre quais são as suas atribuições, mas sim qual deve ser o comportamento do obreiro. E o que Paulo define como comportamento para o presbítero deve servir como modelo para separar qualquer outro obreiro para a obra do Senhor. Neste caso, o que Paulo escreve a Tito se torna um modelo, um padrão que vai definir quem vai entrar no santo ministério e quem no santo ministério vai permanecer. Porque no caso de quebra desta conduta, o obreiro deve ser afastado, ou de forma temporária ou de forma definitiva, dependendo da gravidade das suas ações. Vamos conhecer um pouco deste padrão de conduta que o apóstolo Paulo descreve aos obreiros. O padrão de conduta exigido do obreiro. Temos aí a sua conduta positiva, ou seja, como o obreiro deve ser. Ele deve ser irrepreensível, deve ter somente uma esposa, e os filhos devem ser crentes e os filhos devem ter boa fama. Também deve ser hospitaleiro, deve ser prudente e justo e deve ser dedicado e disciplinado. Ao lado, nós temos a conduta negativa, ou seja, como o obreiro não deve ser. Ele não deve ser orgulhoso, não deve ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, não deve ser violento, não deve ser ganancioso e não deve afrouxar a doutrina. Qual o motivo de exigências tão altas para a conduta de um obreiro? Por que um obreiro precisa ter uma conduta ilibada? Meus irmãos, o obreiro precisa ser referência na casa do Senhor. E o obreiro vai ser referência querendo ou não. Ou ele vai ser uma má referência ou uma boa referência. Mas cabe ao obreiro na casa do Senhor ser um bom exemplo de amor ao próximo, de respeito, de boas obras, de educação. Além de que o obreiro na casa do Senhor só pode exigir santidade dos congregados se ele também agir com a mesma santidade. O apóstolo Paulo, orientando a Tito, ele disse que o obreiro não pode ter o mesmo comportamento de alguns crentes que não são exemplos. Olha o que Paulo diz, capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, uma referência aos judeus. Paulo ainda chega a dizer que o comportamento do obreiro do Senhor não pode ser igual aos mundanos da cidade. Olha o que diz o verso 12. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Meus irmãos, isso não é título para nenhum obreiro na casa do Senhor. O apóstolo Paulo recomenda que o obreiro seja cheio de virtude, para que assim possa repreender de forma severa a igreja, para que os congregados sejam sãos na fé. O apóstolo Paulo dá ao bispo Tito a responsabilidade de doutrinar a igreja. No capítulo 2, verso 1, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Doutrinar não é brigar.
doutrinar é disciplinar. E você só disciplina alguém quando você ensina esse alguém. O conceito mais básico de doutrina é ensino. Doutrinar é ensinar. Vamos conhecer na tela um conceito mais formal do que seja doutrinar. O que é doutrinar? É ensinar as verdades fundamentais da Bíblia de forma organizada ou sistemática. Cabe ao doutrinador extrair da Bíblia princípios de fé e de boa convivência a ser praticado pelos membros da igreja. Eu trouxe aí para os irmãos algumas das principais doutrinas que é bom que se ensine dentro das igrejas. A doutrina de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, das Sagradas Escrituras, igreja, as duas ordenanças, pecado, salvação, arrebatamento. Aqui não estão todas as doutrinas, mas são exemplo das mais habituais em nossas igrejas. Ensinar todas estas doutrinas de forma sistemática exige uma boa base de conhecimento do doutrinador. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse o seguinte: na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, e também mostra-te poderoso na doutrina. Para que o doutrinador precisa de todas estas virtudes? A Bíblia diz, é para ensinar, para convencer e para envergonhar o adversário. Quando o apóstolo Paulo diz para Tito, tu fala o que convém à sã doutrina, o apóstolo Paulo está afirmando que não há assunto melhor ou mais importante do que a doutrina a ser ensinada dentro da igreja. A prioridade nos ensinos em nossas igrejas deve ser as doutrinas fundamentais. Meus irmãos, o apóstolo Paulo dá esta prioridade à doutrina porque a doutrina é o que leva as pessoas aos bons costumes. É a doutrina que transforma, é a doutrina que muda o comportamento das pessoas. Então, o apóstolo Paulo aproveita a sua carta a Tito e já diz para Tito qual deve ser o comportamento da igreja. E Paulo nos diz mais ou menos o seguinte: se a igreja obedece à sã doutrina, então o seu viver será diferente dos mundanos. Vamos conhecer quais são os comportamentos que Paulo estabelece para a igreja. O apóstolo Paulo divide os seus ensinos por classes e ele começa aí com os mais velhos. Aqui não é uma referência ao cargo de ancião que havia na igreja primitiva e nem uma exclusividade aos idosos. Aqui nós temos o nosso departamento de senhores. Então os mais velhos sejam sóbrios, sérios, prudentes, firmes na fé, firmes no amor e firmes na paciência. Nós temos o conceito aí ao lado que pode ajudar a interpretar melhor estes ensinos. Nós não iremos ler por causa do tempo. Paulo se direciona agora às mulheres. No texto está escrito, as mulheres mais idosas. Mas podemos interpretar aqui como as mulheres casadas. Que estas sejam sérias no seu viver, ou seja, se deem respeito, sejam mulheres honradas, como convém às santas. Não caluniadoras. O que é caluniar? Atribuir falsamente, levantar mentiras, falsos testemunhos. Que também não seja dada a muito vinho, ou seja, não se alcoolizar. Alguns intérpretes pensam que aqui existe uma permissão para o vinho de forma medicinal.
E também que as mulheres sejam mestras no bem. Espera-se que não apenas sejam mulheres virtuosas, mas que possam ensinar tais virtudes. E esta é a missão da mulher casada, olha do lado aí. Missão de ensinar as mais jovens a serem prudentes, amar o marido e os filhos, serem moderadas, serem castas, boas donas de casa e sujeitas a seus maridos. As mulheres mais idosas ou as mulheres casadas têm a responsabilidade de ensinar as mais novas, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Semelhantemente aos jovens, os jovens sejam moderados, sensato, agir com juízo e equilíbrio, domínio e autocontrole. Espera-se que os jovens possam testemunhar de forma forte e coerente em favor de Cristo, não permitindo que qualquer excesso ou falta de controle leve outros a blasfemarem de Cristo. Neste período da juventude, nada é tão difícil quanto controlar os prazeres indevidos. Por isso, o jovem crente deve controlar-se, refrear-se, ter domínio sobre si e, com a ajuda do Espírito Santo, controlar os seus desejos. O apóstolo também se direciona aos servos. É dever dos trabalhadores, dos funcionários, dos empregados. Qual dever? Obedecer e agradar em tudo, que não sejam respondões, que não roubem os patrões, sejam sempre bons e fiéis. Diz mais abaixo: a boa conduta dos servos de Deus é nomeada por Paulo como ornamento da doutrina de Deus, pois o bom comportamento é fruto da boa doutrina. Resumindo, meus irmãos, precisamos aprender a viver de forma honrada, honesta e irrepreensível, a fim de honrar o nome do nosso Senhor. Pois a graça que por ele se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, nos ensina a ser pessoas melhores, enquanto aguardamos o seu aparecimento em glória no dia do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, o conselho do apóstolo Paulo para Tito serve para todos nós. Capítulo 2 e versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. O apóstolo Paulo caminha para o encerramento da sua epístola a Tito, e ele traz as suas últimas orientações, dizendo qual deve ser a conduta da igreja com relação aos de fora da igreja. E a sua primeira orientação está no capítulo 3, verso 1, que a igreja seja sujeita e obedeça a principados e potestades. Principados e potestades não são demônios, são poderes hierárquicos. O que Paulo está dizendo aqui é que devemos respeitar as autoridades constituídas. A segunda orientação do apóstolo Paulo é que precisamos aprender a viver pacificamente com os homens que não têm a Deus. O apóstolo Paulo nos leva a refletir de que um dia nós também não temíamos a Deus. E foi Ele, e não nós, que um dia nos salvou e nos regenerou pelo Espírito Santo. Por isso, nós precisamos aprender a tolerar, embora não concordemos, com a atitude destas pessoas, esperando que um dia também eles alcancem a salvação em nosso Deus. A terceira orientação do apóstolo Paulo é que devemos evitar contendas e debates, pois segundo o apóstolo Paulo, isso não leva a lugar algum e é totalmente inútil.
A quarta orientação do apóstolo Paulo é evitar os hereges. Os hereges são aqueles que ensinam contra a doutrina de Cristo. Paulo disse que estes precisam ser admoestados e orientados, mas se decidirem continuar na sua heresia, a Bíblia diz que precisamos evitá-los. Para finalizar, meus irmãos, tudo que o apóstolo Paulo nos ensinou acerca de conduta para nós, a igreja do Senhor, ele resume no capítulo 3 e no versículo 8, dizendo assim: fiel é a palavra. E os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas a todos os homens. Paulo então finaliza sua carta recomendando que Tito pudesse visitá-lo onde ele estava e também recomenda que Tito possa cuidar de Zenas, um doutor da lei, e Apolo, que se encontrava naquela região, para que nada faltasse a estes homens de Deus. Paulo então finaliza sua carta a Tito pedindo que a graça de Deus seja sobre todos. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência, por estar participando aqui do nosso canal e pegando estes nossos comentários. Esperamos que estes ensinos possam abençoar a tua vida juntamente com o seu ministério. Ficamos por aqui e pedimos que a bênção de Deus seja sobre todos. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se, deixe o seu comentário, o seu like e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.